muitos anos, e o tempo todo, o Brasil só ofereceu para o jovem alguns métodos de prevenção à gravidez. Que era a camisinha, o preservativo, o anticoncepcional, às vezes outros métodos, apresentava outros métodos para jovem, para adolescente. Mas tem um método muito eficaz. Esse método, eu vou falar abstinência, que é o termo certo, mas esse método eu posso chamar também de retardar o início da relação sexual. A gravidez precoce é problema de saúde pública no Brasil. A Organização Mundial da Saúde informa que o país teve, em média, 56,4 nascimentos a cada 1.000 mulheres adolescentes nos últimos 5 anos. A taxa é ainda maior no norte do país. A taxa mundial é de 44. Em 2018, nos Estados Unidos, foram 22 nascimentos a cada 1.000 entre jovens de 15 a 19 anos. Diante desse cenário, o governo anunciou que vai implementar como política pública o estímulo à abstinência sexual das adolescentes. Isso não quer dizer que nós não vamos falar dos preservativos, não vamos falar dos outros métodos, mas a gente quer trazer o método mais eficaz para não engravidar, é não ter a relação. A ministra Damares Alves, que você acaba de ouvir e que falou sobre o tema em entrevista ao canal no YouTube Gazeta do Povo, diz que a iniciativa tem a participação do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado por ela, além das pastas da Saúde e Educação. Mas ainda não deu detalhes sobre como será a campanha e sobre como ela vai se relacionar com outras formas de prevenção, como a educação sexual e o uso de preservativos. Esse é o tema do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic e hoje a gente conversa com a doutora em saúde coletiva e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Elaine Reis Brandão, e com o repórter Vinícius Sassini, da sucursal de Brasília. Fique com a gente. Vinícius Sassini, qual é a política que o governo está estabelecendo com o objetivo de incentivar a abstinência sexual como forma de prevenção da gravidez precoce? Maltic, o governo lançou essa discussão de uma maneira prática, digamos assim. No dia 6 de dezembro, ele fez um seminário para discutir questões relacionadas aos altos índices de gravidez na adolescência no Brasil. É um índice elevadíssimo, maior, muito maior do que a média mundial, maior até mesmo do que países da América Latina. Enfim, é uma situação bastante grave, bastante preocupante e é um problema antigo, né? Esse índice elevado de gravidez na adolescência. As Nações Unidas mostram que o Brasil está em 7º lugar no ranking de gravidez na adolescência na América do Sul. O país empata com Peru e Suriname, atrás da Venezuela, Bolívia, Guiana Francesa, Colômbia, Guiana e Argentina. Então ele realizou um seminário no principal auditório da Câmara dos Deputados, que é o auditório Nereu Ramos, e para esse seminário ele praticamente não divulgou o que estava realizando e convidou somente entusiastas da abstinência sexual como uma possibilidade para se evitar a gravidez na adolescência. Mas o governo trouxe isso como uma política pública e discutiu isso em um evento público, pago com dinheiro público, realizado no principal auditório da Câmara dos Deputados. E chamou somente entusiastas da política de abstinência sexual. Isto até então nunca havia sido trazido como política pública. A ministra Damares, que é ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, já tinha falado sobre isso mais ou menos em maio, teve mais uma ou outra declaração ao longo do ano, mas o governo traz a discussão para o centro ali das discussões. As discussões ganham um protagonismo a partir da realização desse evento. E então, além do evento, outros pontos, outras nuances mostram que isso virou e isso está sendo discutido, está sendo formulado como política pública. Um exemplo, o Ministério da Saúde acabou com a caderneta de saúde do adolescente, que é uma política pública elogiada, uma política pública elogiada pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Consistia numa iniciativa muito simples de distribuir uma caderneta nos postos de saúde
ao público adolescente entre 10 e 19 anos, com informações básicas sobre puberdade, sexo seguro, prevenção da gravidez. E o presidente Bolsonaro criticou essa caderneta em março, isso a gente já sabia. O que a gente não sabia era que, em julho, o Ministério da Saúde comunicou aos estados que essa caderneta deixaria de ser distribuída. Liguei para o ministro da Saúde, o Mandetta, que é de Mato Grosso do Sul, expus o problema para ele, e então a solução, né? O que é a decisão que ele tomou? Vai fazer uma nova cartilha, com menos páginas, mais barato, sem essas figuras aqui no final, e vamos rapidamente distribuir e recolher essas anteriores. E nada foi colocado no lugar desde então. Então não é só uma iniciativa da ministra Damares, que é sempre a ministra que concentra mais holofotes, mais atenção. É uma iniciativa do governo envolvendo outros ministérios, além do Ministério da Damares. Existe da parte do governo alguma informação já de que haverá uma campanha pública nesse sentido? A própria pasta da ministra Damares divulgou uma nota depois que a gente publicou a reportagem para confirmar que a abstinência sexual será uma política pública de governo, mas para dizer que ainda não pode divulgar quais ações estão sendo discutidas e quanto será gasto nestas ações em que se estimula os adolescentes brasileiros a deixarem de fazer sexo ou a retardar o início de uma vida sexual. Agora, você também lembrou que a cartilha de educação sexual passou a não ser distribuída. O governo torna público alguma informação sobre política específica de educação sexual a jovens adolescentes? Que a gente tem acesso com um nível de detalhamento que a gente deveria já ter, né? Porque isso está na praça, isso está sendo discutido, o próprio governo diz que isso está sendo discutido internamente, não. A gente não teve acesso a informações detalhadas sobre isso. E aqui acho que vale a pena dizer, Malti, a postura do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde está em total silêncio sobre isso. E isso tem uma explicação. O Ministério da Saúde não quer trazer para dentro do Ministério a polêmica que existe em torno dessa discussão. Qual é a estratégia do Ministério da Saúde? Vamos deixar que toda essa polêmica, que toda essa discussão esteja na conta da ministra Damares, que é sempre vista como essa ministra polêmica. Esse é um assunto também da área da saúde, mas é um assunto também da educação. Então, os três ministérios estão juntos para fazer o combate à gravidez na adolescência, à gravidez precoce. Ou seja, vamos deixar esse assunto na conta dela sem que a gente se comprometa nessa discussão. Só que isso não é honesto do ponto de vista da coisa pública, porque as discussões envolvem o Ministério da Damares, o Ministério da Mulher, né? O Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Então esses ministérios também precisam prestar conta da sociedade do que está a respeito do que realmente está sendo discutido dentro desses ministérios, né? O Ministério da Educação já se pronunciou a respeito do tema? Também não. O que a gente já sabe, existe um programa que discute educação sexual nas escolas, que incentiva essa discussão e que é um programa também bastante elogiado sob o ponto de vista técnico, porque você oferece aos adolescentes informações sobre puberdade, sexo, etc. E esse programa ele vem passando por um processo de esvaziamento. Esse esvaziamento é notado por profissionais que atuam na ponta, que atuam dentro das escolas, e é um esvaziamento que começou neste governo. Só que a gente ainda não consegue mensurar qual o tamanho deste esvaziamento e se este esvaziamento vai prosseguir ao ponto de repente, o programa ser descontinuado. Então, são aspectos que precisam ser monitorados. O que vai entrar no lugar da caderneta de saúde do adolescente? O que o Ministério da Saúde vai colocar no lugar? O Ministério da Saúde vai desestimular campanhas sobre o uso de preservativos? Vai desestimular a própria distribuição de preservativos? Esse programa de levar informação, discussão para dentro das escolas vai ser descontinuado? Vai continuar sendo esvaziado? Vai diminuir a quantidade de dinheiro para esse programa? Tudo isso precisa ser acompanhado, não somente o que a ministra Damares está pensando em termos concretos de abstinência sexual. Vinícius Sassini, repórter da sucursal de Brasília, muitíssimo obrigado, um abraço. Muito obrigado, um grande abraço para todo mundo, viu? Até mais. Professor Elaine Reis Brandão, há no Brasil uma situação clara, há um problema de saúde pública, muitas jovens, muitas adolescentes
de 15 a 19 anos, até antes, estão ficando grávidas acima da média nacional. O governo está propondo uma política pública de abstinência sexual. Como ela se coloca entre os métodos de prevenção para evitar que esse problema continue e se agrave no país? Roberto, essa é uma questão bem complexa, porque a gente tem que se perguntar primeiro por que nossas adolescentes e jovens estão engravidando tão cedo. A gente sabe que a situação de desigualdade social, a pobreza extrema, deixa nossos adolescentes e jovens sem projetos de vida, sem projetos de futuro. Entre os desafios vividos por mães muito jovens está a dificuldade de conciliar atividades escolares e profissionais. O levantamento da ONU ainda mostra que 30% das adolescentes brasileiras com filhos não estudam nem trabalham. Então, é muito complicado a gente responsabilizar, né, um fenômeno isolado, a existência de gravidezes, né, em momentos da vida que a gente gostaria que essas meninas estivessem estudando, praticando esporte, tendo acesso à cultura, tendo acesso, né, à arte, porque para a formação de um adolescente, de um jovem, um adulto, um cidadão, ele precisa, né, de exercer todas essas dimensões da sua vida. Né? Ele precisa de estar na escola e poder discutir o que está se passando com ele nesse momento de vida. Então, é complicado a gente pensar que uma política pública, claro que essa iniciativa, a preocupação de adiar a entrada na sexualidade ou que nossas adolescentes, rapazes e moças, tenham outros projetos de vida que não a maternidade, a paternidade, isso é super salutar. A questão é o que nós vamos oferecer para esses adolescentes e jovens no país como alternativas, né, para que eles possam sonhar, ter planos, projetos profissionais, outros, né, para que eles possam se exercitar e terem outras vias. É muito complicado a gente evitar a discussão da sexualidade quando ela faz parte da vida, né? Ela é uma dimensão importante, ela não é a única, mas a gente não pode negar que a sexualidade existe e que a gente precisa aprender a lidar com ela. E aí que se coloca a questão. O governo retirou de circulação ao longo de 2019 uma cartilha de educação sexual. Nas declarações públicas da ministra Damares, ela menciona claramente que a abstinência é uma das políticas sobre o tema e que a outra, e ela menciona claramente a questão da distribuição de preservativos e etc. Mas ela não menciona em nenhum momento o estímulo à educação sexual. Então, o que a gente está percebendo, né, nesse último ano? É um trabalho árduo que veio sendo feito pelo próprio Estado brasileiro nos últimos 20, 30 anos, né, através da Secretaria de Política das Mulheres, Secretaria dos Direitos Humanos, Igualdade Racial, que foi a construção de um processo educativo que incluía treinamento de educadores, treinamento de profissionais de saúde, elaboração de material educativo importante que subsidie esse apoio que os jovens precisam encontrar, seja nos serviços de saúde ou na escola. Então, esse material, né, que a gente produziu ao longo de muitos anos, não só por parte do Estado, mas várias sociedades, organizações da sociedade civil, trabalham com formação de jovens, com os temas da educação em sexualidade. O que a gente está vendo agora? Um contrassenso. Você tem a exaltação de uma masculinidade bélica, agressiva, violenta. Você tem incentivo ao uso de armas. Isso não nos ajuda, né? A gente tem também um ataque às outras formas de expressão da sexualidade, que não a heterossexual, né? Incitando transfobia,
homofobia. Isso não nos ajuda, aumentando violência sexual, isso não nos ajuda a discutir educação e sexualidade, muito pelo contrário. O que a gente precisa é desarmar não só a população, mas os nossos espíritos. E aí eu acho que é muito complicado ver o problema só pela ponta. Né? Por que se engravida cedo? Engravida cedo por uma série de questões, porque a gente está fingindo que não está vendo que isso faz parte da vida. Então é melhor conversar, dialogar, educar, propor, acolhê-los, para a gente poder trabalhar esse lado. A gente vai fazer uma revolução. Peraí. Não ficar não é careta. Então a gente vai começar a falar sobre isso. Tipo assim, pense 2 vezes. Nós vamos falar sobre segura a onda. Nós vamos trazer essa discussão de afeto. Você pode ir para uma festa e se divertir muito sem precisar ter uma relação sexual. A ministra Damares Alves ainda não informou de que forma será feita essa campanha. No entanto, as palavras, a forma como ela coloca, ela pontua 2 aspectos. Um é a pressão social sobre a menina, sobre a jovem, para que faça o sexo. E também menciona uma questão da alma gêmea. Não existe alma gêmea. Vamos falar com os adolescentes sobre isso? Tem uma hora que a menina não cola com ninguém. Sua alma não cola com ninguém. O menino não vai encontrar seu amor, porque fica cola. Daqui a pouco é normal ser descartado e descartar. Nós queremos falar sobre amor, sobre afeto. Até que ponto que esses argumentos se colocam diante da realidade que a senhora conhece? É fundamental que as meninas decidam e se sintam capazes e amparadas de dizer quando, de que forma podem ou devem entrar na vida sexual. E depois, quando, né, elas querem ter filhos. Agora, para isso, a gente precisa dar condições a elas e fortalecê-las como? Ensinando sobre métodos contraceptivos, discutindo violência doméstica, violência sexual, né? A gente sabe que estupro faz parte do repertório de vida dessas meninas, seja dentro de casa, seja com os parceiros. Então, é fundamental que elas se sintam com condições, né, de decidir por elas próprias e não pressionada por ninguém. A outra questão que eu acho que é fundamental é promover contracepção de emergência, promover métodos contraceptivos, né, que elas possam ter acesso, aprender a usá-los, tenham assistência médica. Falar de aborto, Roberto, é muito difícil a gente, com as condições sociais que nós vivemos, a gente não falar da possibilidade de você chegar a fazer um aborto em caso de gravidez imprevista. A gente não tem o controle absoluto, nem nós, com escolaridade, com acesso a serviços de saúde, a cultura. É muito difícil a gente ter esse domínio absoluto da contracepção. Agora, para a gente encerrar, professora, existe precedente, a senhora conhece, na literatura ou na prática, políticas públicas voltadas, direcionadas à abstinência sexual que tiveram resultados positivos? Não, eu não conheço. Eu desafio, em outros contextos, as experiências que a gente tem de acompanhamento, né? Você pregar a abstinência como uma solução, uma expectativa de adiar a entrada. Primeiro, você acaba deslocando para as meninas uma responsabilidade quase absoluta sobre a reprodução, né? E deixando os meninos de lado, porque não me parece que a política de abstinência esteja voltada para os meninos. E essa é uma questão séria que a gente precisa falar. Porque, né, as meninas não engravidam sozinhas. Então, se a gente não começa a discutir valores relativos ao gênero e à sexualidade, às masculinidades, a gente não vai conseguir, né, uma
uma proposta razoável para ambos, para meninas e para meninos, porque você acaba responsabilizando e até culpabilizando as meninas por uma gravidez dita precoce, que ela não foi responsável sozinha, compreende? E é claro que isso depois vai se desdobrar também na vida dessa menina ou de suas mães, avós, tias, porque esse encargo acaba ficando com as mulheres. Então, se a gente quer de fato construir uma sociedade que possa ter relações de gênero mais equitativas entre homens e mulheres, a gente tem que começar pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, com uma educação que dê aos meninos e às meninas os mesmos direitos, as mesmas responsabilidades e os mesmos cuidados. Elaine Reis Brandão, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutora em saúde coletiva, muito obrigado pela sua participação no Ao Ponto. Sou eu que agradeço. Esse foi o Ao Ponto de hoje, podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todo dia. O Ao Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e nas demais plataformas de áudio. Quer saber mais? Assine o Globo, acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio ficou com o Maurizio Belli e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau!